Graça e paz, irmãos. Meu nome é Rodrigo Costa e estou aqui para deixar uma palavra de reflexão, palavra de Deus. Eu vou falar aqui a respeito do amor, irmãos, porque durante muito tempo na minha vida eu tive dúvidas, em relação ao amor, muitas vezes dúvida inclusive até ao perdão, porque eu creio que o amor que Deus nos mostrou através de Cristo na cruz do Calvário foi um amor abdicativo, né? Foi um amor prático, não foi um amor de sentimentos. Porque a palavra diz que quando Deus nos alcançou através de Cristo, quando Deus enviou o Senhor Jesus para nos reconciliar com Ele, nós éramos inimigos. A palavra diz que nós éramos inimigos de Deus. Então, eu estava lendo o Evangelho de João, e aqui eu vou citar também uma passagem do livro de Romanos, a qual, o apóstolo Paulo ele fala um pouco do amor, da prática do amor, não do sentimento amor, porque do grego o amor sentimental ele vem da palavra philos, que significa, por exemplo, quando você sente um amor por uma pessoa que você gosta, quando você beija, por exemplo, uma pessoa próxima, quando você, enfim, beija sua namorada, beija sua esposa. Esse é o amor philos no grego. Mas o amor no grego, ele se chama ágape, que é o amor prático. É o amor que se demonstra através de atitudes. Eu já tinha escutado falar, amados, em relação a esse tipo de amor, e eu ficava me questionando na minha vida. Durante muitos anos eu me questionei, perguntava: poxa, não estou sentindo vontade de falar com fulano, de falar com Beltrano. A gente percebe que as pessoas hoje têm muito essa tendência, quando nós olhamos assim para a agressão, para algo que a pessoa fez contra nós temos a tendência de não querer falar mais com essa pessoa, passar no meio da rua, atravessar a calçada para não nem passar por essa pessoa, nem falar com ela, mas pelo conhecimento que eu pelo menos obtive estudando, lendo a palavra de Deus, isso de fato, de certa forma, tira o peso do nosso coração, porque quando nós pensamos através dos sentimentos, nós não estamos pensando racionalmente, e nós somos chamados para pregar o evangelho racional. Nós somos chamados para pregar o evangelho, eu posso dizer, o evangelho prático, não é o evangelho não demonstrado de língua, de boca, não demonstrado de sentimentos, mas um evangelho, a palavra diz, o culto racional. O culto racional que a palavra fala é justamente isso, é a pregação do evangelho racional, porque nós somos seres humanos, nós somos feitos de carne, nós somos feitos de alma e nós somos feitos de espírito. Então, a palavra diz que a nossa carne, ela luta, ela está em constante batalha, em guerra contra a nossa alma. A palavra diz que a nossa carne guerreia contra o espírito. Então não tem como nós queremos amar uma pessoa, não tem como nós queremos perdoar uma pessoa olhando para os nossos sentimentos, porque os nossos sentimentos eles são volúveis. Se uma pessoa lhe der um murro na cara, você na hora vai sentir raiva dela, e essa raiva, de certa forma, por um tempo ela pode perdurar, mas isso não quer dizer que você não está amando aquela pessoa. Como eu falei, o amor que a palavra nos exorta a ter é o amor que nós demonstramos através da nossa consciência em Cristo, que nós adquirimos através da palavra, porque a palavra manda nós sermos perfeitos, nos exorta a sermos perfeitos, mas essa perfeição não é a perfeição que muitas pessoas pensam, assim como eu, durante muitos anos da minha vida, pensei. É uma perfeição que no grego ela significa maturidade. Deus nos chama para nós vivermos um evangelho de maturidade, um evangelho onde nós, estudando a palavra, nós consigamos entender as minúcias,
né? Porque não adianta nós entendermos a palavra de Deus apenas em um texto só, mas precisamos entender a palavra de Deus dentro do contexto geral. Então aí eu estudando, lendo a Bíblia, principalmente aqui no Evangelho de João, eu pelo menos tive esse discernimento. E você que está assistindo esse vídeo, por favor, me ajude, comente no vídeo, comente abaixo para que a gente tenha uma comunhão, uma certa comunhão, não importa a distância, né? Que eu estou aqui para aprender também. Então eu estou colocando esse vídeo no YouTube, postando esse vídeo no YouTube, para que você, através do seu comentário, você também participe, você comente, inclusive diga se de fato a palavra diz ou não que eu vou ler aqui. Amém? Então vamos lá. A epístola 1 João, capítulo 3, eu vou ler do verso 10 ao verso 18. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. Eu vou voltar a esse verbo. Matou. Ele praticou uma ação. Ele praticou um ato de iniquidade. Ele praticou um ato de injustiça. Então, se nós voltarmos um pouco mais, se eu ler novamente o verso 10, perceba que ele diz assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão. Então lá, aqui no verso 12 diz: não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. Ou seja, Caim praticou um ato de injustiça. Tudo aquilo que é contrário à justiça de Deus é iniquidade. Tudo aquilo que não tem base no amor de Deus, na prática, volto a falar, na prática da justiça, é contrário à vontade de Deus. Então eu vou mais à frente. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão, permanece na morte. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Conhecemos o amor nisto. Foi a partir daqui que eu pude entender, né? Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, portanto, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas por obra. Volto a falar, por obra, por prática, por ação, por trabalho. No grego isso aqui significa um trabalho árduo, uma abstenção de algo por alguém, mas por obra e em verdade. Então aqui nós tiramos um peso, porque o Senhor Jesus, quando nos deu, né, fez o Sermão do Monte, ele não nos deu conselhos. O Senhor Jesus nos deu mandamentos. O perdão não é um sentimento. Eu passei muitos anos da minha vida perturbado, tentando entender, poxa, por que eu não estou sentindo vontade de perdoar fulano? Não estou sentindo vontade de perdoar Beltrano. Mas aí eu vim entender que o perdão também é uma atitude, é um mandamento. O Senhor Jesus nos deu mandamentos, e mandamentos não se questionam, mandamentos se cumprem. São leis espirituais, é a chamada lei da liberdade, né? É a certeza de que nós estamos fazendo a vontade de Deus. Essa é a nossa liberdade, esse é o nosso consolo, esse é o nosso conforto, de saber que apesar muitas vezes de nossos sentimentos serem contrários a isso, nossa vontade não querer praticar, né, o mandamento do Senhor, nós estamos fazendo a vontade dele, né? E lá na frente é que Deus vai trabalhar os nossos sentimentos. Eu sou prova viva disso, né? Já senti amargura por muitas pessoas, mas a partir do momento em que eu pratiquei, em que eu simplesmente resolvi voltar a falar, simplesmente
cumprimentar. O respeito é amar, meus irmãos. Respeitar as pessoas que nos machucam também é uma forma de amar. Não importa o nosso orgulho dentro de nós, é esse orgulho que nós temos que quebrar. Quantas pessoas deixam de perdoar, deixam de amar, porque não caíram em si de que o amor, de que o perdão não é sentimento. O amor e o perdão são práticas, são ações de graças. A palavra diz ações de graças. São práticas que nós temos que colocar no nosso dia a dia como ações de graça. E algo dado de graça não é algo merecido. Deus, quando nos perdoou e quando nos amou, Ele nos proporcionou isso imerecidamente. Nós não tínhamos mérito e não temos mérito, irmãos. A palavra diz que nós só não somos consumidos pela misericórdia de Deus. O Senhor é misericordioso. A misericórdia dele se renova dia após dia, manhã a cada manhã. Então eu quero deixar aqui também uma palavra que o apóstolo Paulo deixou aqui no livro de Romanos. Vamos lá. Romanos. Vamos lá. O amor, fervor, a humildade e a beneficência. Romanos no capítulo 13, tá bom? Ele fala aqui do amor ao próximo. Então o apóstolo Paulo diz assim, no capítulo 13 de Romanos, do verso 8 em diante: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, e aqui nós temos que prestar atenção, com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume em 2 pontos. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz, ou seja, não pratica o mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Perceba que esses versos aqui são repletos de verbos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás. O apóstolo Paulo aqui não se refere a sentimentos, não se refere a coisas volúveis, a coisas da nossa carne, que nós temos simplesmente que ignorar, deixar de lado, e assim seguir em frente, cumprir os mandamentos que o Senhor nos mandou. Então eu deixo essa palavra para vocês, é com grande alegria que eu deixo essa palavra para vocês aí, né? Por favor, comentem também, me ajudem, né? Compartilhem, curtam esse vídeo, tá bom? E que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus.